Então esse evangelho aqui ele foi escrito pelo apóstolo Mateus. Quando Jesus chamou esse homem, ele era um publicano, né, o famoso cobrador de impostos. Mateus ele vai escrever esse evangelho entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, que como os demais, o seu objetivo é contar a história e a obra de Jesus Cristo. Em Mateus nós vamos ver desde o anúncio do seu nascimento, nós vamos ver várias sessões bem extensas com o ensino de Cristo, e ele encerra com o comissionamento aos seus discípulos. Então a primeira sessão desse evangelho é o seu prólogo, ou seja, uma introdução que vai inteiro no capítulo 1 e capítulo 2. Eles vão narrar aqui o nascimento de Jesus e a origem de Jesus Cristo. Então hoje o texto que nós vamos trabalhar é o texto da genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, dos versos de 1 a 17. Esse é o texto que nós veremos hoje. E eu já vou fazer a leitura do texto. Se você já abriu, acompanhe comigo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar, irmãos. Pai amado, bondoso Deus, nós nunca nos cansamos de agradecer pela Tua revelação a nós, por meio das Escrituras, que tanto nos ensinam, nos exortam, que tanto nos trazem esperança, e principalmente porque elas anunciam a Cristo, anunciam a Jesus, aquele que veio para nos salvar. E é exatamente isso que Mateus está nos mostrando hoje aqui, a origem de Jesus. Ele está nos apresentando no seu Evangelho ao nosso Salvador. Possamos aprender, por meio do texto, aquilo que o Senhor de fato quer falar a nós. Que haja profundo temor aqui, Senhor, para chegarmos apenas naquilo que o Senhor fala por meio das Escrituras e nenhum tipo de pensamento humano, Pai. E eu te peço que o Senhor também dirija os nossos corações durante essa exposição, que a gente possa se empenhar em ter nossa atenção toda voltada ao texto bíblico. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, eu creio que esse, dentro dos textos do Evangelho, entre outros, talvez seja um dos menos pregados nas igrejas mundo afora, Um texto que dificilmente, se você vai escolher um texto para pregar, você escolheria um texto de genealogia, Mas ele é um texto muito rico em informação, irmãos. Eu me trouxe à memória, enquanto eu estudava o texto, o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Toda a Escritura é útil para nos ensinar, inclusive esse texto. É muito provável que você, como eu também,
já tenhamos lido esse texto diversas vezes. Talvez alguém aqui seja a primeira vez que está lendo, mas é bem possível que quem já leu, as suas leituras ao longo da vida nesse texto, nós não tenhamos dado a devida atenção a ele. Nós talvez não tenhamos parado diante desse texto e meditado, pensado sobre a genealogia de Cristo aqui apresentada. Mas trazendo de volta que Paulo diz a Timóteo, nós vamos ver hoje na prática que até as genealogias possuem algo a nos ensinar. Mateus, ele abre o seu evangelho, esse tão importante livro que ele escreve para contar sobre o seu Salvador, para contar as boas novas, para contar o evangelho, ele escolhe abrir esse seu livro por meio de uma genealogia. E Mateus, ele faz isso obviamente de maneira intencional. Ele possui um objetivo aqui. E o objetivo de Mateus é apresentar, introduzir aos seus leitores Jesus Cristo, o Messias. E o meu objetivo aqui essa noite, irmãos, é mostrar que o autor aqui tinha a intenção de apresentar Jesus, o Messias, de pelo menos 3 formas diferentes. Todas elas muito importantes para nós. Mateus, nesse texto aqui que nós estamos vendo, ele vai nos apresentar Jesus, o Messias Rei. Vai nos apresentar Jesus, o Messias Salvador. E vai nos apresentar Jesus, o Messias histórico. Então vamos direto para o primeiro Jesus que ele nos apresenta, Jesus, o Messias Rei. Ele inicia ele falando, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A primeira observação importante aqui no texto é que Mateus nos traz Jesus como o Cristo. Cristo, irmãos, é o equivalente grego de Messias ou de ungido. No Antigo Testamento, irmãos, esse termo faz referência a pessoas ungidas para algumas funções especiais. Pessoas que eram escolhidas por Deus para exercer uma determinada função. Você pode observar isso no livro de Levítico, capítulo 4, verso 3, ou no capítulo 6, verso 22, que mostra o sacerdote sendo ungido para a sua função no templo. Depois, você vai encontrar em 1 e 2 Samuel, reis sendo ungidos para governar a nação de Israel. Na sequência, irmãos, ao longo da revelação, conforme aumentava a revelação de Deus, o número de profecias no Antigo Testamento falando sobre um outro tipo de ungido, citando o ungido de Deus, um ungido de Deus que viria da linhagem de Davi. Aí então, o termo Messias ou Cristo se torna para a nação de Israel a esperança de uma figura que representaria o povo de Deus e traria o prometido reino soberano de Deus sobre este mundo. Na Palestina, irmãos, dos dias de Jesus, havia muito forte essa expectativa messiânica. Isso estava muito presente nos judeus e, consequentemente, é uma daquelas histórias que se espelham na nossa cultura hoje, né? É muito semelhante a situação daquela época com os nossos dias, só que acerca da volta de Jesus. Eles esperavam um Messias que viria. Hoje em dia nós anunciamos um Messias que já veio, mas que vai voltar. Então, eu creio que nos nossos dias, a grande maioria das pessoas, mesmo as que não são religiosas, elas já ouviram falar alguma coisa sobre que Jesus vai voltar. O contexto cristão dos nossos dias, no nosso país, é muito comentado esse assunto, e certamente as pessoas de qualquer tipo de religião, até mesmo o ateu, já escutou alguma coisa falar sobre isso. E assim como nos nossos dias, onde também existem muitas informações equivocadas sobre o evento da segunda vinda de Jesus, naquele tempo não era diferente. Nem todas as ideias sobre a suposto Messias que viria dos judeus era uma ideia correta. Inclusive, muitos judeus daquele tempo, eles esperavam 2 Messias diferentes. Eles esperavam 2 figuras messiânicas que viriam.
E eu creio que esse é um dos motivos que leva Mateus a descrever aqui Jesus como o Cristo, filho de Davi, e o Cristo, filho de Abraão. Porque são duas características do mesmo ofício messiânico. O título Cristo, ele é usado muito pouco nos evangelhos. Você vai ver muito poucas vezes sendo dito Cristo. E sempre que ele aparece nos evangelhos, é para indicar o ofício messiânico de Jesus. Não é um nome, Jesus Cristo um nome, e sim um título, um ofício de Jesus. Jesus é o Cristo, significa que Jesus é o ungido de Deus. Depois da ressurreição, e aí você vê nos outros livros, depois dos evangelhos, a partir de Atos, quase sempre que aparece o termo Jesus Cristo, ele é mais no sentido de nome do que de ofício, do que de título, né? Ele passa a aparecer cada vez mais a expressão Jesus Cristo, e não Jesus o Cristo. Você vai ler também, outras vezes, ele sendo chamado de Cristo Jesus, ou apenas de Cristo, como se fosse um nome realmente de Jesus. Então, tendo dito isso, irmãos, vamos ver o que significa a expressão Filho de Davi. Esse é um título, irmãos, que nós vamos ver várias vezes aqui no Evangelho de Mateus. Pelo menos outras 8 oportunidades, Mateus vai citar Jesus como o Filho de Davi. Mas para entendermos esse título, é necessário nós olharmos para o Antigo Testamento. É necessário a gente olharmos os textos que anunciavam esse Messias, esse Cristo que viria. E um texto que vai nos ajudar a entender essa questão é o Salmo 89, 29. E vai dizer assim: farei que ele, e aqui ele está se referindo a Davi, farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, o seu trono não terá fim. Aqui diz o salmista. Deus firmou uma aliança com Davi. E essa aliança dizia que o reino e o trono de Davi duraria para sempre. Nós vemos isso também em 2 Samuel 7,16. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. O povo judeu, ele nunca esqueceu da promessa que Deus fez a Davi. A promessa de um reino soberano, um reino eterno e sem fim. E aí nós chegamos no profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo, novamente, e a sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Como eu comentei na introdução, irmãos, talvez a gente leia esse texto da genealogia de Jesus e não veja grande importância no texto. A gente não para ali e fica: nossa, que texto bom, olha só que coisa incrível. Talvez até a gente pense: para que eu vou perder tempo com isso? Eu vou pular para o capítulo 2, não tem nem por que ler isso aqui. Mas pense num povo judeu que conhecia muito bem essas promessas, que tinha ela guardada no coração, a promessa de um reino eterno, a promessa de um governante que sentaria no trono de Davi para todo sempre e reinaria justamente para todo sempre. Para esse povo, irmãos, que conhecia muito bem essa lei, essa promessa, ler aqui que Jesus é o Cristo prometido, que Jesus é o filho de Davi, eu tenho certeza que muitas lágrimas rolavam ao ler esse texto. Jesus, o filho de Davi. Certamente muitos choraram ao ler esse texto, que talvez nunca tenha chamado a nossa atenção. A importância de Jesus ser o filho de Davi, ela é reforçada ainda no verso 6, onde ele chama Davi por rei. Ele chama aqui Davi de rei por 2 oportunidades. E também a gente vê essa intenção de Mateus a anunciar o filho de Davi
por meio da organização da genealogia que ele deu aqui no texto. Mateus, ele seleciona apenas a quantidade de ancestrais necessárias para criar 3 séries de 14 nomes. Não significa que essa sequência total, havia outros nomes no meio, mas ele escolhe 14 nomes da descendência para cada etapa da genealogia. E ele explica isso no verso 17, ele diz: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14. O que significa isso? Isso aqui é um simbolismo, irmãos. Mateus sugere para os seus leitores, por meio de uma técnica chamada de gematria, que consiste em somar as consoantes hebraicas, as consoantes hebraicas têm um valor numérico, você somava e aquilo dava um determinado número, para compor uma determinada palavra. Então Mateus faz isso baseado no nome Davi, cujas consoantes somadas resultam no nome 14. É como se ele confirmasse, por meio desse simbolismo, que Jesus é o filho de Davi. O Messias rei já veio. Esse é o anúncio de Mateus. O rei que nós esperamos, o rei messiânico, chegou. E ele explica isso na genealogia. Então essa informação, irmãos, a promessa de um Messias que reinaria no trono de Davi, ela é fundamental para a gente entender outros diversos textos do Novo Testamento. Ela nos ajuda a entender quando os discípulos passam a discutir quem se assentaria ao lado de Cristo no trono. Lembram do texto que os discípulos falam: Senhor, permita que eu sente do teu lado. Quem sentaria do lado do trono de Jesus? Isso porque eles entendiam que haveria um reinado. Nos ajuda a entender em Atos capítulo 1, verso 6, onde os discípulos perguntam para Jesus, depois da ressurreição, Jesus já ressurreto, já tinha vencido a morte, e ele aparece aos apóstolos, os apóstolos perguntam: Senhor, vai ser agora que o Senhor restaurará o reino a Israel? Eles esperavam ainda o cumprimento da promessa de um reino, Jesus governando neste mundo. Isso nos ajuda também a entender por que muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias. Porque para eles não fazia sentido um Messias, um rei que vem, mas que morre na cruz, que nunca assume um trono. Eles esperavam um governante poderoso, que tiraria o poder do Império Romano daqueles tempos e devolveria a nação de Israel. Nos ajuda a entender, inclusive, o motivo da incredulidade e do medo dos apóstolos quando Jesus é crucificado, porque para eles também não fazia sentido a morte e a humilhação do Messias sendo uma vitória. Então a pergunta que ainda fica é: afinal de contas, essa promessa do reino eterno falhou então? Porque se eles esperavam, e Jesus não sentou em nenhum treino como um governante real, Jesus não assumiu um trono aqui na terra, então Jesus falhou nessa promessa, que vem desde o Antigo Testamento, de que o trono de Davi seria eterno? E a resposta é não, irmãos, não falhou. O reino de Cristo já foi inaugurado. Nós vivemos hoje no já, mas ainda não. A ideia é que nós já desfrutamos desse reino eterno. Jesus já foi coroado, mas nós não desfrutamos ainda na sua totalidade. Um dia Cristo vai retornar e instaurará o seu reino final, conforme ele nos ensina, Apocalipse capítulo 20. Deus cumprirá todas as promessas que ainda restam para a nação de Israel, com Jesus aí sim sentado literalmente no trono de Davi. Então qual o significado de Jesus Cristo, o filho de Davi? Significa que Jesus, como filho de rei, é também um rei. Mateus, ele nos lembra de 1 Crônicas 17,
versos 11 e 12, onde nós lemos: há de ser que quando teus dias se cumprirem, aqui falando de Davi novamente, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e estabelecerei o seu reino, e estabelecerei o seu trono eternamente. Em segundo lugar, Mateus nos apresenta aqui Jesus, o Messias Salvador. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus ele traça a linhagem real de Jesus até a linhagem inicial na aliança abraâmica, onde Deus entregou também uma promessa a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 18, a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por intermédio da sua descendência. Mais uma vez, irmãos, é importante lembrar que o povo judeu estava totalmente familiarizado com a aliança abraâmica. O povo sabia muito bem tudo isso que Mateus estava escrevendo. Ao lerem aqui o título de Jesus Cristo, filho de Abraão, automaticamente eles relacionaram com a promessa de bênção para todas as nações. Mateus ele traz essa informação também para fazer uma conexão com as suas últimas palavras do seu evangelho, palavras que o próprio Jesus falou, que vai ser o finalzinho de Mateus 28, 18 e 19, que Jesus diz assim: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus está dizendo: eu já assumi o reino, eu assumi o trono. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está diretamente relacionado à aliança abraâmica, de que a partir da descendência, todas as nações seriam abençoadas. A promessa da aliança abraâmica se cumpre em Cristo. Cristo traz a salvação para todas as nações, para todos os povos, todas as etnias, todas as cores, todas as línguas. Jesus é o Messias Salvador. Nele todas as nações são abençoadas. E para reforçar isso, irmãos, nós podemos destacar aqui a inclusão na genealogia de Jesus das mulheres Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Batseba não é citada nominalmente, mas indiretamente no versículo 6, onde diz que Salomão era filho de uma mulher que havia sido esposa de Urias. A inclusão dessas mulheres na genealogia de Jesus, tendo em vista que não é um costume colocar mulheres numa lista de genealógica, muito menos naquela época as mulheres não eram incluídas, era apenas nome de homens. Isso mostra que Mateus não está apenas demonstrando os dados genealógicos, há uma mensagem por trás disso, há um propósito dele incluir esses nomes. E para isso existem várias possibilidades, muita gente já colocou várias coisas diferentes, mas uma das possibilidades, que eu vejo como mais provável, vai de encontro ao fato de Jesus ser uma bênção para todas as nações. E por quê? Porque 3 dessas mulheres eram gentias. Ou seja, elas eram estrangeiras, não eram da nação de Israel. E a 4ª, Batseba, provavelmente também era vista como uma gentia. Por quê? Porque por mais que ela fosse filha de um israelita, ela era vista como estrangeira porque era casada com Urias, um hitita. Urias era um gentio. Citando essas mulheres, Mateus nos mostra que o Messias judeu, ele estende a sua bênção para além de Israel. Ele estende a sua bênção para todas as nações, até porque os próprios gentios, ou seja, as outras nações, estão inclusos na sua linhagem. Essa é a ideia. A conclusão, irmãos, de tudo isso é que em Jesus, o plano de bênção para todas as nações, o plano de salvação do pecado é realizado. Plano que foi anunciado lá no Éden. No capítulo 13 de Gênesis, logo após o pecado entrar no mundo, o Senhor diz uma promessa messiânica, que da descendência de Eva
viria um homem que pisaria a cabeça da serpente. A promessa de um Messias Salvador está desde o início da humanidade. Desde sempre o Messias Salvador dos pecados é esperado. Mas ele é esperado por quem? Quem que está esperando esse Messias Salvador? Todo aquele que reconhece que precisa ser salvo. Quem reconhece que precisa de um Salvador é que espera por esse Salvador. Então, quando Deus criou o homem, o único propósito de Deus era desfrutar com ele de comunhão íntima e pessoal. Mas o pecado entrou no mundo. E a natureza humana, agora pecadora, retardou esse propósito de Deus. Agora o homem caído e escravizado pelo pecado, ele é alvo do plano salvador de Deus. A relação de Deus com esse homem pecador agora vai passar por dois crivos: o seu amor e a sua justiça. Devido à santidade e à justiça de Deus, ele precisa punir o homem por sua transgressão. Mas devido ao seu amor, Deus planeja salvá-lo. A justiça divina exige que o homem seja punido, que o homem receba o justo castigo pelos seus atos. Contudo, irmãos, o imenso amor de Deus não admite a ideia de abandonar o homem no seu estado de miséria e desgraça. Deus deseja, como nosso Criador, um relacionamento com um povo que ele escolheu de antemão. Agora, como conciliar essa ideia? A dívida do homem com Deus é imensa, é impagável. Quem pode restituir a Deus de maneira plena? Como o homem pecador pode trazer qualquer coisa diante de Deus e apresentar como pagamento da sua dívida? A restituição a um Deus infinito é igualmente infinita. Não há como pagar. Só que Deus, com o seu amor, ele arruma um jeito de resgatar o homem de tão terrível situação. E o meio que ele planeja desde a eternidade foi a encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Por meio da morte do Filho na cruz, Cristo promoveu uma solução que satisfez tanto a justiça quanto o amor de Deus. A encarnação do Filho propiciou os meios para que tanto amor quanto justiça fossem satisfeitas. Mas para que Jesus se torne o meu Salvador, é necessário para mim, ou para qualquer outra pessoa, que a gente vá até Ele por meio da fé e tome posse da sua obra redentora. E uma ilustração talvez ajude aqui. Eu somente vou procurar um médico quando eu achar que eu tenho algum problema, quando eu tiver algum sintoma, alguma doença, quando eu achar que tem algo errado comigo. Aí eu vou procurar um médico. E aí o médico vai me aconselhar, vai me dar um medicamento, e eu vou tomar o medicamento, colocando a minha esperança de que aquilo vai resolver o meu problema de saúde. Eu sei que as ilustrações elas têm limitações, mas o processo, irmãos, para Cristo se tornar o meu Salvador, se inicia pelo reconhecer que há algo de errado comigo. Reconhecer o quê? O meu pecado. E é por isso que Jesus vai dizer em Marcos 2,17 que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A Bíblia nos ensina que não há um justo nenhum sequer. Jesus não está admitindo a possibilidade de haver justos. O que Jesus realmente está afirmando é que existem aqueles que se acham saudáveis. Existem aqueles que se acham justos.
que não reconhecem os seus pecados e a sua maldade, e que não reconhecem que estão gravemente feridos. Para essas pessoas, Jesus diz que Ele não veio. Mas Ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. A Bíblia, irmãos, ela expõe a nossa doença. Como aquele médico que chega com os teus exames e uma cara de poucos amigos. O médico está olhando ali, como é que eu vou contar para ele? A única diferença entre a palavra de Deus e o médico é que a palavra diz para nós não apenas que nós estamos gravemente doentes, ela vai dizer na nossa cara, você está morto. A gente não vai poder ouvir isso do médico. Mas a Bíblia nos diz, você está morto nos seus delitos e pecados. Quando essa realidade de morte espiritual se torna verdade para mim, aí sim, reconhecer Jesus, o Cristo, o Filho de Abraão, significa ter vida novamente. Significa ter vida eterna. Ter a verdadeira vida. Significa desfrutar de paz com Deus. E neste momento, eu vou alegremente ler que Jesus, o Cristo, o Filho de Abraão, o Salvador dos pecados, veio a esse mundo, conforme Deus prometeu desde o livro de Gênesis. Mas nunca é demais lembrar, irmãos, que quando isso se torna real para mim, quando eu leio as Escrituras e enxergo Jesus como o meu Salvador, o reconhecimento, o arrependimento dos pecados, o desejo por esse Cristo, querer conhecer mais, se isso é real para mim, então significa que eu fui alcançado pela graça de Deus. Isso não acontece porque eu fui mais esperto que os outros. Isso não acontece porque simplesmente eu respondi positivamente ao Evangelho. Não acontece porque eu aceitei Jesus algum dia em nossa vida. E não acontece também porque meus pais eram crentes e me ensinaram que isso era o certo a ser feito. Nada disso, irmãos. A salvação é uma graça imerecida. É um presente que Deus dá e não retira mais. Aqueles que são regenerados, que reconhecem o problema do pecado, que nascem de novo, a Bíblia diz que não nascem do sangue, não nascem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João capítulo 1, verso 13. A própria genealogia de Jesus nos traz essa lição, irmãos, sobre a pecaminosidade humana, sobre a corrupção do nosso coração. Você lê aqui nomes como Roboão, Jorão, Amon e Jeconias. Esses homens foram citados por Mateus e fazem parte da linhagem de Jesus. Todos esses homens tiveram pais piedosos, só que eles foram homens maus, que não temeram a Deus. Isso apenas comprova que a graça de Deus não é hereditária. E é por isso, irmãos, que nós, pais, devemos orar dia e noite pela salvação dos nossos filhos. Nós jamais devemos estar contentes em apenas trazê-los para a igreja. Nós devemos orar. Nós devemos ensiná-los na palavra de Deus. É aquilo que eu sempre digo, faça tudo como se só dependesse de você, mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Medite, irmãos, continuamente em quão contaminada e impura é a nossa natureza. Continuamente avalie o seu próprio coração, mas faça isso com sinceridade. E veja se é possível por si mesmo alcançar o padrão da santidade de Deus. Olhe para os mandamentos, para a lei de Deus, e veja se apenas um dia você consegue guardá-la na sua totalidade. Depois dessa análise, que deve ser diária, irmãos,
aí sim você verá quão grande Salvador nós temos. Depois de analisar o seu interior e a maldade dentro de si, você verá que alegria nós temos em conhecer Jesus Cristo, Salvador, Filho de Abraão, bênção para todas as nações. Então nós já vimos até aqui que a genealogia de Mateus nos mostra que Jesus Cristo é o Rei prometido. E também o Salvador prometido desde o pecado original. Por fim, irmãos, a genealogia de Mateus nos apresenta Jesus, o Messias histórico. Através desse texto, irmãos, também é possível observarmos que Mateus, ele tinha o objetivo de mostrar Jesus Cristo como ponto alto de um processo histórico. De que forma nós podemos chegar nessa conclusão? Vamos aos argumentos. Por exemplo, se nós pegarmos as genealogias do Antigo Testamento, ali em Gênesis, elas são nomeadas de acordo com a primeira pessoa citada, mas a genealogia de Mateus recebe o nome da última pessoa citada, Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que as genealogias, elas iniciam pela pessoa mais importante. Nós sabemos que Jessé, por exemplo, o pai de Davi, ele é descendente de Abraão. Então Jessé tinha sua importância no seu passado, no ancestral passado, que era Abraão, o pai de toda uma nação. A importância histórica de uma família está relacionada aos seus antepassados e os feitos desses antepassados. Isso ocorre até hoje nos nossos dias, né? Quando nós vemos um sobrenome conhecido e tal, ele é conhecido por causa dos feitos dos antepassados que carregaram aquele sobrenome. Eles realizaram algo que tornaram aquela família conhecida pela sociedade. Na genealogia de Jesus isso está invertido. A forma como Mateus traz aqui a genealogia nos mostra que toda a importância histórica dos seus ancestrais depende de Jesus. É em Jesus que todos esses nomes citados encontram o seu valor histórico. Não são os seus feitos, mas sim porque eles fazem parte da linhagem do grande personagem da história da humanidade. Além disso, o próprio fato de Mateus ter revisado todo o passado através de uma genealogia, ter dividido em 3 períodos históricos diferentes, ele fala 14 nomes dos patriarcas, 14 nomes dos reis, e ele traz mais 14 nomes pós-exílio. Isso indica que Mateus queria mostrar ao povo que Jesus é um novo evento na história da salvação. Qual a importância de Jesus, o Messias histórico? Essa é a grande pergunta. Por que é importante sabermos que Jesus é um evento histórico? E eu vou citar brevemente, pelo menos 3 razões da importância do Jesus histórico. Primeiro, através do evento histórico de Cristo, nós podemos ter um entendimento correto sobre Deus. Irmãos, isso nos protege de pensarmos em um Deus que não interfere na história. Um Deus que é uma força cósmica, que deu origem a tudo, mas é um ser que não é pessoal, que não se relaciona com a sua própria criação. O nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que interage, que interfere, que sustenta, que comanda todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Em Cristo nós conhecemos Deus como Ele é. Hebreus 1,3 vai dizer que o Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa a forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Em Cristo, nesse Cristo histórico, nós podemos ver o plano eterno, perfeito e soberano de Deus sendo posto em prática. Tudo acontecendo conforme Ele havia anunciado. E tudo isso apenas confirma que nós podemos confiar que todo o resto vai acontecer conforme Ele nos revelou. Em segundo lugar, em Jesus, o Messias histórico, eu encontro um modelo ideal a seguir. Jesus, o Deus homem, andou neste mundo. Ele falou, Ele ensinou, Ele deixou um exemplo claro a ser seguido, um modelo ideal.
Jesus não é um Deus que não se identifica conosco. Não é um Deus que está no seu Olimpo, num padrão inatingível para qualquer pessoa que seja. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus é Emanuel, o Deus entre nós. Jesus não é uma força cósmica, uma experiência emocional. Não é um Deus subjetivo. A história nos revela que Jesus nasceu. Como um bebezinho, ele precisou de cuidados. Ele cresceu. Ele precisou se desenvolver. Ele teve que aprender como qualquer um de nós. A Bíblia diz que ele foi tentado, que ele sofreu, que em todas as coisas nós podemos nos identificar com ele, porque ele é Deus, o homem, é o ser humano perfeito, é alguém que se compadece de mim, porque ele passou por tudo que eu passo. Jesus é o modelo que eu devo seguir. E se de fato, irmãos, eu sou um seguidor de Cristo, isso não é opcional. Em 1 João 2,6, ele vai dizer: quem afirma permanecer nele, deve viver como ele viveu. Em terceiro lugar, Jesus, sendo um fato histórico, traz consequências diretas para a nossa vida. Se Jesus é um personagem da história da humanidade, e isso é comprovado não só pela Bíblia, caso alguém ainda queira usar esse argumento absurdo, mas existem vários relatos extra-bíblicos que comprovam a existência histórica de Jesus Cristo. Se ele é alguém que existiu de fato, então, irmãos, a consequência é que nós temos que lidar com tudo que ele fez e falou. Não resta opção. Nós temos que lidar com tudo aquilo que ele disse. Nós teremos que lidar com suas palavras e decidir o que nós faremos a respeito delas. Por exemplo, Jesus disse que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ele diz que ninguém chega a Deus a não ser por meio dele. Em João 10,30, nós podemos ver Jesus afirmando que o Pai e eu somos um. Uma clara afirmação de que ele é Deus. Tanto que no verso 33 nós vamos ver os fariseus tentando apedrejá-lo pela afirmação. Eles dizem: blasfêmia, como pode um simples homem afirmar que é Deus? Diante disso, irmãos, diante dessa realidade histórica, deste homem chamado Jesus Cristo que viveu entre nós, nós temos três possibilidades: afirmar que Jesus é um mentiroso, afirmar que Jesus é um lunático, ou crer que ele é quem ele diz que é. Aqui em Mateus capítulo 20, nós vamos ver um relato de Jesus predizendo a sua morte. Ele afirma nesse capítulo que ele seria traído, condenado, zombado, açoitado, crucificado, porém no terceiro dia ele ressuscitaria. E a Bíblia narra a sua ressurreição, exatamente como ele havia dito. E nós sabemos também que os discípulos, a grande maioria deles, morreram de maneira violenta por esse evento histórico. Muitas pessoas também relataram que viram Jesus depois de ressurreto. Mas, no fim das contas, não importa quantos argumentos sejam apresentados em favor da veracidade dos fatos narrados na Bíblia, em um determinado momento, todos nós aqui, ou teremos que abraçar essa informação pela fé, ou teremos que rejeitá-la. O mesmo vai ocorrer com cada palavra dita por Cristo. Ou nós abraçaremos pela fé, ou rejeitaremos. Jesus afirmou que haverá um julgamento. Jesus disse que o inferno é real, que a porta para a salvação é estreita e larga é a porta que leva à perdição. Ele disse que ele mesmo é a porta e que nós devemos entrar por essa porta para sermos salvos. Ele disse que devemos pegar cada um a nossa cruz
e segui-lo. Ele disse também que se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a ele, ou o seu filho e a sua filha mais do que a ele, você não é digno dele. Ele disse ainda que quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por causa dele, encontrará a verdadeira vida. O ponto aqui, desse Jesus histórico, é que ele não disse só coisas agradáveis. Na verdade, a maioria das palavras de Jesus serão consideradas duras para a maioria de nós. Mas ele disse, ele falou todas essas coisas. E todos nós, ou melhor, todas as pessoas do mundo precisarão lidar com essas palavras. E só temos dois caminhos aqui. Crer pela fé que ele é quem ele diz que é, e que todas as suas palavras são verdadeiras, ou a segunda opção que temos é rejeitá-lo. Dizer que ele era um louco, que ele era um mentiroso. Tentar desacreditar os relatos bíblicos e históricos sobre tudo isso. Dizer que a Bíblia é muito antiga, que a Bíblia possui muitos erros, que há muitas traduções e interpretações diferentes. Seguindo a lógica, rejeite a Cristo e você poderá rejeitar tudo aquilo que ele falou. O mais triste, irmãos, de quem toma esse caminho, é que são pessoas que na imensa maioria das vezes, nunca leram ou estudaram realmente a Bíblia antes de tomar a decisão de rejeitá-la. E o fato da maioria das pessoas rejeitar Jesus não vai livrar essas pessoas de ter que lidar com isso no futuro. Porque não é porque eu pessoalmente rejeito a Cristo que ele se torna uma mentira. Não é porque eu pessoalmente digo que Jesus era um louco que ele se torna realmente louco. Não é porque eu afirmo que a Bíblia tem muitos erros que ela de fato passa a ter muitos erros. Portanto, irmãos, o meu apelo aqui não podia ser outro. Creia em Cristo por fé. Não seja como esses que rejeitam a Jesus sem nunca ter lido, sem nunca ter estudado, sem nunca ter procurado pela verdade, sem nunca ter ido atrás dos relatos históricos que nós temos aos montes. Nós precisamos lidar com esse Jesus que apareceu na história. Todos nós vamos tomar uma decisão sobre isso. E Mateus, ele inicia a sua biografia de Jesus por meio de uma genealogia. Essa genealogia nos apresenta Jesus Cristo, o Messias que entrou na história da humanidade, o Rei prometido e o Salvador tão aguardado por pecadores. Essa história da salvação continua a ser escrita, irmãos. E eu peço que você reflita um pouco nisso. Eu peço que você reflita nos seus antepassados, assim como a genealogia faz. Pessoas que foram importantes para você e que não estão mais entre nós. E eu peço que você faça isso, por mais doloroso que seja, para trazer à sua consciência o fato de que todas essas pessoas que amamos, eles tiveram que lidar com as palavras de Jesus. A diferença delas, que já passaram para nós, é que elas não podem mais alterar as suas escolhas. Elas não podem mais modificar a maneira como elas lidaram com Cristo. Nós ainda podemos, irmãos. Nós ainda podemos e devemos. A palavra de Deus nos chama para crer em Cristo como nosso Rei e Salvador. E eu digo, faça isso hoje. Se você ainda não está convicto de que Jesus é realmente quem diz ser, não rejeite a Cristo sem antes aprender sobre Ele.
E se for o caso, eu te convido a permanecer conosco por essa viagem no Evangelho de Mateus. Não rejeite a Cristo sem antes conhecer toda a verdade. Aprenda mais sobre Cristo, o Messias que veio ao mundo e que habitou entre nós. Vamos orar, irmãos.